Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Cristo seja conosco e que nós possamos ser com ela. O Evangelho dessa semana nos traz reflexões do capítulo 14, item 9, que traz as instruções do Espírito Santo Agostinho, comentando a respeito da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Antes de iniciarmos nossa reflexão, traremos a nossa oração, rogando aos benfeitores, aos amigos espirituais, a nossa gratidão, rogando a Jesus, nosso meio e amado Mestre, que clareie a nossa razão, para que possamos compreender a Tua Palavra, Senhor, em dimensões mais altas. Livra-nos da ignorância, do orgulho, da divisão, do fanatismo, da vaidade, da intolerância. Livra-nos do ódio, Senhor, da prepotência. E concede em nós o Teu amor, para que possamos humanizar as lições da doutrina espírita, a fim de que a imortalidade seja reconhecida na Terra, estabelecendo em nossos corações o Teu reino de paz e amor nos homens, com os homens, pelos homens e para os homens, hoje, agora e sempre. Que assim seja. O capítulo 9, que fala a respeito do honra teu pai e tua mãe, nos traz no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 19. O item dos mandamentos, que nos diz a respeito do não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não desfraudar a ninguém e honrar teu pai e tua mãe. E Santo Agostinho, comentando a respeito da ingratidão dos filhos, nos explica que desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los, pois a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela sempre revolta os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos com seus pais tem um caráter ainda mais difícil de compreensão. E é sobre esse ponto de vista que Santo Agostinho faz essa análise, nos mostrando as suas causas e efeitos. E o Espiritismo vem lançar a luz sobre um dos problemas que afetam o coração humano. Por isso ele diz que é desde o berço que devemos prestar atenção. Devemos olhar os menores sinais que revelam o germe desses vícios e nos empenharmos em combatê-los, sem esperar que tenham formado raízes profundas. Devemos ser como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos
à medida que os vê despontar na árvore. Porque se nós não prestarmos atenção e deixarmos os germes do egoísmo, do orgulho se desenvolverem, mais tarde estaremos colhendo e sendo pagos com a ingratidão. Lembremos, irmãos, que Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede. Ele só permite provas que possamos ser cumpridas. E nós trazemos um livro, Na Era do Espírito, da editora GEM, cujo qual Chico Xavier comenta a respeito dessa passagem, nos trazendo uma mensagem de Emmanuel a respeito. E comentando essa passagem, o irmão Saulo nos diz que todos os jovens precisam do amparo dos pais. Embora na adolescência em geral a rebeldia dos filhos seja inevitável. A tradição da severidade paterna, pautada pelo autoritarismo político e religioso, deu aos pais um errôneo conceito de que se devem sujeitar os filhos, particularmente os jovens, de uma maneira que eles têm que ser, da maneira que eles foram. Mas os jovens trazem a sua personalidade, o seu próprio roteiro de vida. E justamente nessa fase da adolescência, estão firmando o seu eu diante do mundo. É conhecido o problema da crise da adolescência, sobre a qual Maurice Debes escreveu um dos seus mais belos e profundos livros. Mas é em René Huber, nos diz o irmão Saulo, no capítulo sobre a psicologia da juventude, de sua pedagogia geral, que encontramos maior sintonia com os princípios espíritas. Pois os psicólogos e pedagogos conhecem bem o problema que responde pelo chamado conflito de gerações. Emmanuel nos dá a sua chave ao lembrar que cada espírito já traz para a Terra sua prova e o seu roteiro de serviço, escolhidos livremente na vida espiritual, segundo as suas necessidades de evolução e aprimoramento. O amparo dos pais não pode ser dado por meio de imposição e autoritarismo, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. Sob a pena de deixar de ser amparo para se transformar em tirania. Se o conflito de gerações sempre existiu no mundo, agora se mostra mais violento, porque o tempo da tirania está no fim e porque a era de transição em que vivemos acentua nos jovens os anseios do futuro. Os pais só poderão ampará-los se tiverem amor suficiente para compreendê-los e ajudá-los sem exigências. Esta é também uma hora de aprendizado para os pais. E só o amor verdadeiro pelos filhos pode socorrê-los nesses momentos difíceis. O jovem de hoje é o homem de amanhã. Os tempos mudam e não podemos querer sujeitá-los ao nosso modelo.
qualquer coação paterna só poderá afastá-los de casa e da família. Muitas vezes lançando-os a meios de companhias perigosas. A verdadeira educação é o equilíbrio entre o amor e a compreensão. A energia paterna e a disciplina filial, ela devem brotar naturalmente entre essas duas margens, a margem do amor e da compreensão. E Emmanuel nos traz a respeito desses jovens difíceis. É preciso apoiá-los quanto se nos faça possível, nos diz o benfeitor. Devemos nos capacitar, mas ampará-los não é traçar uma obrigação, não é fazer com que eles copiem os tipos de felicidade ou vivência que nós queremos. Nos diz o benfeitor que não nos compete o direito de abandoná-los a si próprios, quando ainda inexperientes. Entretanto, isso não significa que devamos destruir-lhes a vocação, furtando-lhes a autenticidade que se lhes caracteriza a existência. Sonharemos para nossos filhos no mundo invejável destaque nas profissões liberais com primorosas titulações acadêmicas, mas é provável que eles hajam renascido conosco para os serviços da gleba, aspirando a adquirir duros calos nas mãos a fim de se realizarem na elevação que demandam. Às vezes gritamos revoltados contra eles, exigindo que nos adotem o modo de ser. Frequentemente, porém, se isso acontece, acabamos por perdê-los em mãos que lhes deslustram os sentimentos ou lhes estragam a vida, quando não os empurramos inconscientemente para a furna dos tóxicos ou para os desempenhadeiros do desequilíbrio moral. Compadece-te dos filhos que pareçam diferentes de ti, nos alerta o benfeitor. E faz um apelo para que nós os aceitemos e auxiliemos cada um na integração com o trabalho em que se façam dignos da vida que vieram viver. Ampará-los sem imposição e sem violência, pois antes de surgirem à frente por filhos de teu amor, são filhos de Deus, cujo amor infinito vela em nós e por nós. Ainda mesmo quando evidenciem características inquietantes, abençoa-os e orienta-os quanto possível, a fim de que se mantenham por esteios vivos de rendimento do bem e no bem comum. E mesmo quando não te possam compartilhar do teto e se te afastem da companhia, a pretexto de independência, abençoa-os mesmo assim, compreendendo que todos nós, desde que nos vinculemos à ordem e ao trabalho no dever, desfrutamos por lei divina o privilégio de descobrir qual é para nós o melhor caminho de agir e servir, viver e sobreviver. Difícil lição, né, meus irmãos? Quando ampliamos a nossa visão
compreendemos o quão precisamos melhorar. Nós podemos nos lembrar do apóstolo Paulo, que tinha ao seu lado o jovem Timóteo, e que em uma de suas cartas endereçada a Timóteo, o apóstolo escreveu que ninguém despreze tua jovem idade. Quanto a ti, sê para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. É o que está escrito na primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E Emmanuel comenta, nos dizendo a respeito deste versículo, uma página do Moço Espírita Cristão, nos orientando para que ninguém despreze a mocidade. Conselho que Paulo Tarso deu quando endereçou essa carta. O apóstolo da gentilidade conhecia o soberano potencial de grandeza do jovem Timóteo. E a sua última carta, ela foi escrita com as lágrimas quentes do coração angustiado ao jovem discípulo que permaneceria no círculo dos testemunhos de sacrifício pessoal como herdeiro de seus padecimentos e renunciações. Que possamos orientar nossos jovens, mostrar-lhes o caminho. Mas também abrir as portas de tudo que seja útil, nobre, belo e santificante, para que os nossos continuadores possam trabalhar pela terra regenerada e feliz. Que o Divino Amanhã os proteja e que a paz do Cristo seja em nós e que nós possamos ser com ela.